Olá, estamos aqui já no segundo episódio do podcast Mulher Plena, vivendo a plenitude do Senhor, a plenitude que só o Senhor Jesus pode nos conceder. E você é nossa convidada especial, compartilhe o nosso podcast com uma outra amiga e dê sugestões, nos chame no direct, nos chame através do e-mail e vem dar sugestões que a gente está aqui, olha, para acolher. Hoje nós temos uma convidada especial, todas as nossas convidadas são especiais, Larissa Portugal. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Monte Dourado. Sou de São Luís, mas hoje moro no Pará. E Deus tem abençoado muito a mim e minha nova família, que é constituída hoje por mim e pelo meu esposo. E eu trabalho lá na igreja como diretora de EBD e eu também sou professora da classe de adolescentes e tem sido um momento de muito aprendizado e trabalho mesmo diante de Deus e como Deus tem abençoado a nossa vida por termos esse privilégio de trabalhar no seu reino. E hoje a gente pensou em falar sobre que mulheres e de tantas, né, que a Bíblia fala, e o que é que nós podemos aprender com essas mulheres e quem que nós escolhemos. Olha que legal, gente. Larissa trouxe duas inspirações bíblicas para a gente poder pensar, se inspirar nelas, né? Por isso são inspirações bíblicas e aprender com essas mulheres. Gente, só uma questão. Larissa é minha filha, é a minha segunda filha. Deus me concedeu duas filhas, Carla Portugal, beijo, Carla, e Larissa. Carla é mais tímida, mas outro dia eu trago ela aqui no podcast também. Com certeza. E Larissa vai compartilhar com a gente. Larissa casou ano passado, foi embora para o Pará e ela vai falar um pouquinho de duas mulheres. Quem são essas mulheres, Larissa? Ana e Maria. Muito bem, bora lá. Gente, eu gosto muito de ler o texto bíblico. Eu vou ler numa velocidade um pouco rápida. Então, se você achar que está muito rápido, bota aí para a velocidade diminuir. Mas a gente vai precisar ler para a gente pensar o que aconteceu nessa história de Ana primeiro. Vamos por ordem alfabética. Bora. Então, vamos lá. O texto encontra-se em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Só para a gente lembrar, Ana era casada com Eucana, ela tinha muita vontade de ter filhos, e Deus não concedia esse pedido a ela. E certo dia, como a gente vai ler agora, Deus ouviu a sua oração. E diz assim a Bíblia, a partir do versículo 9 do capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Certa vez, estavam eles em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado à sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana levantou-se aflita e, chorando muito, orou ao Senhor e fez uma promessa solene, dizendo: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não esqueça da tua serva, e se tu me deres um filho, eu prometo que eu dedicarei ele a ti por toda a vida, e ele nunca cortará o cabelo. Ana então continuou orando durante tanto tempo, e Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, e Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você ficará embriagada? Veja, pare de beber. E Ana respondeu: Senhor, não estou bêbada, não bebi nem vinho e nem cerveja. Estou, na verdade, desesperada, e eu estava orando, contando a minha aflição ao Deus Todo-Poderoso. Não pense que sou uma mulher que não tem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Senhor de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela a Eli, e saiu, então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. E aí, quando eu penso nessa história, eu gosto muito tanto de Ana quanto desse nome. Porque esse nome, claro, né, me remete a essa pessoa tão maravilhosa que Deus colocou essa história aqui na Bíblia. E a gente olha que Ana tinha um coração contrito diante de Deus. Ela não queria fazer só pelas suas mãos. E mesmo essa tendência nossa, né, de fazer sempre com a nossa mão, a gente sabe que algumas coisas só Deus que pode resolver pra gente. E Ana sabia que essa era uma questão. Lembrando que naquela cultura, a mulher que não tinha filhos era vista como uma mulher amaldiçoada, exatamente, que não tinha bênção. Então, ela se sentia mal por causa disso. E aí, não está aqui nesse texto bíblico, mas Elcana tinha uma segunda mulher, e essa segunda mulher chamada Penina tinha muitos filhos. E ela se sentia mal por isso. E aí, então, a gente vê que ela, primeiro da história dela, o que me chama a atenção, além dessa parte de ela querer ter filhos e não conseguir,
é que ela ouve uma coisa que para quem já tá se sentindo triste, é pior ainda. Ela foi, entre aspas, né? Mal Isso. julgada, Ela foi mal interpretada. julgada, interpretada. Então ela estava ali triste, chorando, lamuriando diante de Deus, que é o que nós devemos fazer. As nossas súplicas e petições devem ser direcionadas a Deus, porque é Ele que responde. Né? A Bíblia fala que é Ele quem efetua o querer e o realizar. E era isso que Ana estava fazendo. E o sacerdote, que era quem devia ali naquele momento perguntar, acolher, apoiar. Mas, olha, tu tá bêbada, para de beber. E ela, a nossa reação, como pecadoras que somos, e todos nós somos, eu imagino que seria em regra, né? Tá ficando doido? Não, não é nada disso. Quem te disse isso? De onde que você tirou essa ideia? E ela mansamente respondeu. Ela falou assim, não estou bêbada, não bebi vinho, e estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. E a gente olha a mansidão. Ana era uma mulher mansa, e como nós precisamos aprender com Ana. Porque às vezes nós, né, temos essa vontade. Esse ímpeto de tirar satisfação. Perguntar, falar. E já dizer logo, eu sou professora também, tá, gente? Sou professora universitária. Isso. Eu amo falar. E como é difícil, inclusive para mim, que tenho, né, anos de igreja, minha mãe também me ensinou isso, essa questão de seja pronta para ouvir tardiano falar, que é o que a Bíblia também nos diz, mas como é difícil para nós, no dia todos, a dia. isso, no dia a dia lembrar, ai meu pai, eu tenho que ser humilde, santa como Jesus, e é difícil, mas a Bíblia ela nos mostra exemplos e lições, aqui é um exemplo de o que eu devo fazer. E tem também lições, né, de pessoas que falaram quando não deveriam, falaram da forma que não deveriam e tiveram consequências de seus atos. Então, nós precisamos aprender com Ana a ter mansidão no falar. Será que eu falar alguma coisa? Não, eu tô aqui, gente. Ela tá aqui ouvindo, eu já tô querendo isso as participações. Mesmo. E a mansidão, né, é uma das características do fruto do Espírito Santo, né? A mansidão, você ter paciência, você ser manso no seu coração. Porque mansidão, às vezes a pessoa acha que mansidão é aquele que não tem reação, é aquele que tem uma reação de coerência e aquele que sabe aguardar no Senhor, né? Moisés foi o homem mais manso por isso, né? Porque ele podia ser guiado, o coração dele guiado pelo Senhor. E a Bíblia diz que a nossa moderação deve ser conhecida por todas as pessoas. E aí é um exemplo para a gente, né? E você estava falando aí, eu estava pensando aqui algumas questões, né? Às vezes a gente quer tomar satisfação, alguém fala alguma coisa e a gente diz, mas por que tu está pensando isso de mim? Insiste, o que tu... E Ana, nada disso, né? Ela não questionou, ela ouviu e falou, não vale a pena a discussão, é melhor explicar o que houve. E muitas vezes a gente tem, inclusive, essas discussões completamente desnecessárias. Então, Deus, ele sabe do nosso coração, nós devemos só ter atenção para também evitar o mal e a aparência do mal, porque muitas vezes também a gente dá ensejo para que as pessoas pensem coisas indevidas a nosso respeito. Então, nós devemos ter uma conduta de forma que evite esse pensamento equivocado, mas se alguém pensar, a gente tem que ter mansidão quando a gente vai falar com essa pessoa. Então, a Bíblia também fala, né, dessa questão da exortação em amor. Eu tenho que falar com o outro, mas eu tenho que ter polimento no falar, eu tenho que ter educação, pensar nas palavras e falar não com base no, mas eu acho que. Não. A Bíblia diz aqui no livro tal, verso tal, capítulo tal. E nossas discussões como cristãs que somos sempre tem que ser pautadas na Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que fundamentar com a Bíblia. Eu estou pensando em fazer isso. Legal, a Bíblia diz o que sobre isso? Então não devo fazer. Ou então, a Bíblia me encoraja, então eu vou fazer mesmo, porque Deus está dizendo. E tem textos bíblicos que nos dão fundamento para a gente pensar todas essas coisas. Muito bem. Então, gente, olha, a primeira característica, mansidão. Que também é ligada com o domínio próprio, como a Roseli disse, aqui... do fruto do Espírito. E o outro é a questão dos nossos pedidos. A Bíblia ela é muito clara que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente não sabe como pedir. E Jesus também incentiva a gente a pedir, né? Levar as nossas súplicas a Deus. Então, pedir e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, como que eu tenho que fazer para que esse pedido
seja um pedido bem feito. E Tiago diz, né, que a gente não sabe pedir e às vezes a gente pede para esbanjar nos nossos próprios prazeres, Isso. né, nos nossos caprichos. Então, assim, por que eu quero uma família? Por que eu quero um emprego? Por que eu quero, sei lá, todas as questões? Por que eu quero um dom disso? Tudo por que eu quero? É para a honra e glória do Senhor ou é Ou para me não. satisfazer, Isso. né? E pensar que a Bíblia fala também daquela questão de quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. E viver para Cristo é viver para a glória de Deus. E isso não é fácil. Não é fácil a gente matar o nosso velho homem e velha mulher. Não é fácil a gente dizer não para o nosso orgulho, para a nossa natureza pecaminosa, mas Jesus nos mostrou que isso é possível. E nós conseguimos isso não porque nós sejamos bons ou boas ou porque nós somos capazes. Não, é porque Cristo efetua em nós. E quando Ana, ela tá ali desesperada e ela chora por um filho, ela faz um voto ao Senhor. Ela diz assim: Senhor Todo-Poderoso, tá aqui no versículo 11, parte B. Olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida. E aí, por causa dessa promessa de Ana e também a promessa de Deus ao povo de Israel, nós fomos abençoados com essa oração. Porque Samuel teve um papel muito importante, né, no povo de Israel, guiou, sucedeu Eli, e tudo isso faz parte do plano perfeito do Senhor para que Cristo viesse ao mundo e cumprisse a sua missão, né, o plano perfeito da salvação. E aí, quando a gente abre mão do nosso querer e diz, Senhor, que não seja a minha vontade, mas sim a tua, é isso que Deus faz. E isso não é fácil. Tanto é que Ana pediu por esse filho e ela sabia que seria um sacrifício muito grande devolver, porque Ana, ao contrário de Penina, que tinha vários filhos, Ana não tinha nenhum. E mesmo assim ela disse, Senhor, se tu me deres um, esse um eu vou te devolver. Isso. E ela consagrou. E ela deixou no altar de Deus, sabendo que não era para ela o filho. Então, eu ainda não tenho filhos, espero que Deus me dê muitos. Mas mamãe sempre falava isso pra gente. Olha, vocês são criadas, não é pra mim. Nem pro mundo. Nem pro mundo, é pra Deus. Então, a vida de vocês tem que ser dedicada ao Senhor, tem que ser em prol do serviço do reino de Deus. E às vezes a gente esquece isso. Pra que eu existo? Qual é o meu propósito de vida? Nosso propósito de vida, de acordo com a Bíblia, não é Larissa que acha, Roseli que acha, é viver para a glória de Deus, adorar o seu santo nome. E que ele tem a misericórdia, né, para nos ajudar e nos sempre inclinar a sua vontade, o nosso coração e nossa mente cativamente de Cristo, porque nossa natureza é pecaminosa. Então, o nosso dia a dia é dizer não para a nossa natureza sempre e falar, Senhor, tem misericórdia de mim para que tu transforme a minha mente e o meu coração para ser sempre mais parecida com Cristo, alinhado com Cristo e desalinhado do que o mundo quer. Cristo é contra a cultura. E uma questão que eu acho muito legal para a gente poder ponderar a respeito dessas questões todas é que, ainda que seja difícil, muitas vezes eu renunciar ao meu eu, né, e me entregar ao Senhor Jesus, aos seus planos, aos seus projetos, ao que a Bíblia diz. Essa é a fórmula da felicidade, né? Então, eu tenho 56 anos, eu olho para a minha vida e vejo todas as vezes que eu fui obediente ao Senhor, eu fui mais feliz, a minha vida teve mais resultado, foi mais próspera. E quando a gente está falando de prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro, né? A gente está falando de prosperidade espiritual, de prosperidade de contentamento, de saúde, de viver essa plenitude, que é o tema do nosso podcast Mulher Plena. Então, vale a pena a gente obedecer, né? Nós, quando obedecemos, nós temos alegria, contentamento, a nossa fé aumenta, a gente consegue ter mais intimidade com o Senhor, porque às vezes as pessoas acham que o Senhor quer para a gente obedecê-lo por uma questão de capricho. Não. É para o nosso bem. É para o nosso bem. É igual criança. Aí você tá aqui andando com uma criança, a criança tá indo pro buraco. Você diz, fica aqui, menino. Aí o menino tá indo, você vai dar um puxãozinho assim, delicado no menino, sai daí. Ele vai reclamar, ele vai chiar, ele vai espernear. Ai, minha mãe, meu pai é chato, mas que coisa, que besteira. Não está sabendo do que está sendo livrado. E mesmo assim, a Bíblia também fala, inclusive quando Deus nos dá a cajadada, é como um pai que ama o filho. O pai, ele disciplina o filho a quem ele ama. Então, mesmo quando Deus nos der momentos de aflição, de dificuldade, nós temos que ter contentamento nele.
Se Deus me fez passar por isso, é porque Ele mesmo vai me suster nesse momento. E isso é uma dependência muito difícil. Mas a Bíblia nos convida a isso, a ter uma vida, de fato, como Paulo falou, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não falou isso quando ele estava vencendo, não. Ele falou isso depois de levar um monte de peia. E Abacuque, né? Isso. Então, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nosso foco de alegria não é o que tem aqui, né? Tudo que a gente vê aqui é bom, é bonito, é maravilhoso, né? A Bíblia fala que um dia fala outro dia das maravilhosidades do Senhor, né? Da sua criação, mas o nosso foco não é na terra, o nosso foco é no céu. Então, tudo que a gente vive aqui de ruim não se compara de jeito nenhum à coisa maravilhosa que a gente vai viver no céu, podendo contemplar o rostinho de Deus. Não necessariamente, né, gente, o rosto físico, mas contemplar a beleza da majestade, soberania do Senhor. E isso é inefável, não há palavras que possam descrever isso. E João também disse isso, né? Tem algumas coisas que Deus me revelou lá em Apocalipse, mas ele disse para eu não escrever, então eu não vou escrever. Vai ser uma surpresa boa no céu. Com certeza. E aí a gente vê que mesmo que a gente tenha momentos de dificuldades, e todo mundo, né, já teve momentos de dificuldade, reveses na sua vida, a gente pensa que enquanto a gente estiver aqui na Terra com esse corpo, né, que é corruptível, a gente vai ter dificuldades. Então, às vezes, a mulher plena passa por situações de doença na família, passa por situações de tristeza, de injustiça. Mas a gente deve saber também que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, mesmo nas situações de doença, de tristeza, de injustiça, a gente pode sentir contentamento e a presença de Deus que nos livra. Ou nos livra, nos fazendo passar por isso e saindo mais forte, ou nos livra levando para o céu. Então, essa é a nossa convicção, é a nossa certeza, né? E não há nada melhor do que a gente saber que mesmo passando por aflição, a gente está como um bebê seguro nos braços de Deus. Amém. Então, não há nada melhor. Então, quer estejamos em dias felizes, ou em dias tristes, em dias de paz, ou em dias de guerra, não há... No vale, no monte, em qualquer lugar que eu esteja, o mais importante é que Deus está conosco. E aí, como ele fazia com o povo de Israel, de dia ele coloca uma nuvem para o sol não queimar, e à noite ele coloca as nuvens de fogo para aquecer a gente e não deixar a gente morrer de frio. Então, Deus sempre supre as nossas necessidades. Isso. Oh, Deus maravilhoso. Muito além das nossas necessidades. Glória a Deus. Ele sempre faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Graças a Deus por isso. Então, mulher plena, legal, né? Ana é um personagem bíblico que todo mundo conhece, mas é sempre bom a gente poder destacar essas questões. Então, hoje, destaque para 2 qualidades de Ana que a gente pode e deve desenvolver. Mansidão e pedido para a glória de Deus. Não é para satisfazer a minha vontade. Senhor, a minha vontade é essa, mas que a minha vontade esteja alinhada à tua, para que tudo seja para a tua honra e tua glória, e não para mérito meu, para eu dizer, mas eu posso. Glória a Deus. E a outra mulher, Maria. Todo mundo é apaixonado por Maria, exatamente, né, gente? A mãe do Senhor Jesus. Maria, bem-aventurada, maravilhosa. E Maria tem um monte de coisa para a gente aprender com ela. E aí, onde é que eu vou ler? A gente sabe, né, que é a história de Maria e da revelação de que ela iria engravidar de Jesus. Tem em 3 evangelhos, mas a gente vai ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 28. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que iria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca terá fim. Amém. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, sou virgem. O anjo então respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fiquei sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão velha. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Maria então respondeu:
eu sou serva de Deus, que aconteça em mim como o Senhor acabou de dizer. E então o anjo partiu. E eu sou completamente fã de Maria. E esse texto fala muito ao meu coração. A senhora quer falar ou eu já posso Não, pode seguir? falar. Eu estou aqui animadíssima, gente. Eu também amo Maria. Acho que Maria é inspiração para todas nós. Maria, como Larissa bem falou, tem muitos aspectos para a gente poder pontuar e se inspirar. Vamos ver os aspectos que Larissa traz aí para a gente hoje. Gente, como uma professora, eu gosto de destacar algumas palavras. E aí a gente começa no começo do diálogo dela com o anjo e ela diz que não ficou calada porque não sabia o que pensar. Ou seja, Maria pensava. Às vezes as pessoas acham que porque a gente é cristã, a gente não pensa. Muito pelo contrário, nós devemos pensar. E nós pensamos muito. E por isso nós temos esse esclarecimento de que vida só em Deus. E aí, diz aqui, admirada ficou pensando no que iria dizer. Então, ela já tinha pensado, continuou pensando e já sabia que ela teria que dar uma resposta. E aí, quando o anjo disse, ela fez uma ponderação que trazia um questionamento sincero. E aí, parêntese aqui, temos 2 tipos de questionamento. O primeiro questionamento é o questionamento sincero, quando eu efetivamente não sei e quero saber. Quero aprender, quero conhecer. Isso, é essa vontade de conhecimento. Genuína. Exatamente. O segundo tipo de questionamento é o questionamento duvidoso. Ah, não acredito não, tenta aí explicar. Esse é o questionamento duvidoso. O questionamento de Maria foi um questionamento genuíno. Ela cria em Deus. Ela já tinha dito que ela era serva de Deus, mas ela falou, gente, mas isso é impossível, como assim? Era humanamente impossível. Me Eu tô explica. noiva de José, não conheço ele, né? Então não tinha tido relações sexuais com ele. Como assim eu vou engravidar? Que história é essa? Que isso? E aí, como foi bom Maria pensar, ter continuado pensando e ter dito isso, verbalizado a representação de Deus ali, que era o anjo, né? E ela verbalizou isso não é possível. E aí você pensa, qual é a relevância disso, Larissa? A relevância é que, por causa desse questionamento muito bem feito, genuíno e crível de Maria, o anjo respondeu, porque para Deus nada é impossível. E quantas vezes a gente se pega em situações e esse texto é o que acalenta o nosso coração? Ai, Senhor, eu tô assim muito preocupada porque aconteceu isso. Não, mas eu posso descansar porque para Deus nada é impossível. E essa frase só tem na Bíblia porque Maria falou, isso é impossível. E aí o anjo retrucou, olha, não, senhora, para Deus nada é impossível. E aí depois que ela caiu em si disso, nessa questão de que para Deus, de fato, o nosso Deus, nada é difícil para ele, tudo ele pode. A questão é a vontade dele ou não? Se for, vai ser feita, e se não for, não vai ser feita. E nós experimentamos isso quando a minha mãe, né, a avó de Larissa, estava doente. Ela teve um câncer de estômago. Quando nós descobrimos, já estava no estado muito avançado. Mas, assim, mesmo naquela situação de doença e de tristeza, né? Porque a mãe boazinha, de repente, descobre que está com câncer e um câncer já em estado terminal, no último estadiamento. Nós experimentamos o contentamento de Deus, mesmo entre lágrimas. E aí, mamãe nunca quis falar de morte com a gente. Ela teve um médico que acompanhou ela, né? Cuidados paliativos, de dor. E ele dizia assim, olha, ela não quer falar disso com vocês. Então, assim, os últimos dias eu passei com minha mãe no hospital, a gente cantava hinos de louvor a Deus, ria, brincava das coisas do passado, das nossas viagens, era sempre muito leve. E quando a gente orava, né? Ela dizia assim, meu Deus, eu vou orar, minha filha, para Deus me curar. E a gente orava porque a gente cria tanto que Deus poderia curar a mamãe, mesmo que fosse para a ciência algo impossível, como Deus poderia levar a mamãe. Claro que levar a mamãe foi a opção mais dolorosa para a gente. Mas a gente viveu tudo isso com fé no Senhor, rendendo graças a Ele pela mãe maravilhosa que eu tive. Minha mãe faleceu aos 78 anos de idade e minha mãe perdeu a mãe dela aos 16. Então, assim, minha mãe nunca foi amarga, ao contrário, minha mãe sempre foi uma pessoa muito doce, muito generosa. Acho que abaixo de Maria, a mulher que eu mais admiro é a minha mãe. E a gente viveu isso em família, né? Com assim, certeza. Sempre dizendo assim, se Deus pode, mas se Deus não fizer, a gente vai continuar honrando ao Senhor, porque a gente sabe que a gente tem um corpo, né, corruptível, que esse corpo está sujeito a essas questões. Mas todas as questões que mamãe precisou, Deus sempre providenciou, Deus sempre foi maravilhoso conosco. E também é essa questão de saber
que Deus é soberano. É soberano, a soberania Então, dele se cumpriu. Exatamente. E a nossa vida e também a nossa morte é dele. É para honra e glória dele. Exatamente. Então, mesmo sendo um momento extremamente difícil para a gente, e realmente foi, nós sabíamos que, como a Bíblia fala, né? Preciosa é a vista do Senhor a morte A dos morte dos seus. seus, a morte do Então, justo. vovó era do Senhor. E toda a nossa vida, ela tem que ser entregue a Deus. Tanto a vida, desde a concepção, então por isso que desde quando a mulher, o casal, né, descobre que está grávido ali, é importante eles dedicarem aquela vida nova ao Senhor, se colocar diante de Deus, Senhor, me faça ser um bom pai, uma boa mãe, isso é importante, e até o leito de morte, tudo isso pertence a Deus. Deus é o dono da vida, e é Ele também que acaba nesse sentido, né? Até o final da vida é Deus que está ali agindo soberanamente e poderosamente, mesmo que isso doa. E aí essa dor da morte faz a gente pensar que a gente não foi criado para morrer, né? O salário do pecado é a morte, mas nós inicialmente não havíamos sido criados para isso. E essa fome de vida e de mais tempo de vida e de mais qualidade de vida sempre nos remete ao que nós fomos criados. Nós fomos criados para ser eternos, estarmos ali na eternidade com o Senhor. E que bom é saber que depois que nós morremos, nós estaremos com o Pai, podendo louvar e engrandecer o seu nome face a face, como a gente não pode fazer hoje, mas se Deus quiser, faremos no futuro. Por isso Paulo diz que a morte é lucro, né? Isso, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A minha vida é de tem que ter esse Cristo, entendimento. com certeza. Sempre. Então, em qualquer circunstância, a minha preciosidade maior é estar com Cristo, ainda que eu não esteja com as outras coisas que eu julgava necessário. Deus, ele é suficiente, né? Paulo também falava, tua graça me basta, ela é melhor que a vida. E como isso é difícil pra gente falar o nosso coração, mas Deus vai transformando. Gente, a gente está aqui emocionado, porque falar de mamãe sempre é muito emocionante, mas a gente fala sempre com muita gratidão ao Senhor, a saudade é gigante, mas a gratidão ao Senhor é muito maior, infinitamente maior. Mas aí, Larissa, bora lá. Eu já tô aqui, a gente tá conversando, cadê os aprendizados? Aí, assim, a primeira característica de Maria que tu pontua? A primeira característica de Maria é a obediência, nesse sentido de, se Deus está me falando isso, ainda que eu tenha medo, eu vou porque eu sou obediente. E aí a pastora Thalita Pereira, ela gosta sempre de falar que a obediência ela é imediata e sem dúvida. Então, se Deus me manda fazer alguma coisa, de acordo com a Bíblia, eu posso entender que é uma ordenança do Senhor. Eu não tenho por que questionar e dizer assim, é depois. Se Deus está me falando claramente através da Bíblia que o meu comportamento tem que ser eu faço uma obediência imediata e sem questionar. Sim. Foi o que Maria fez. Sou a serva de Deus e que aconteça em mim conforme o Senhor acabou de me dizer. Então, olha, eu não sei como é que vai ser isso. Eu sei que eu vou sofrer porque ela sabia que seria julgada. Mas ainda assim ela disse, se o Senhor disse, que seja feito em mim conforme a sua vontade. E aí, Maria já sabia das dificuldades, Com certeza. Né? Porque ela sabia como é que o Salvador iria viver e como o Salvador iria morrer. E até mesmo a partir dela como mulher, porque se hoje há julgamentos para uma mulher que engravida, estando noivo, ou tendo namorado, ou qualquer que seja uma relação que não seja ainda no casamento, já tem esse peso, avaliemos como era uma situação no povo judeu há 2000 anos. Então, se hoje já é difícil, Maria sabia que a barra seria muito mais pesada, inclusive ela poderia ser apedrejada até a morte. Mas Deus poupou a vida dela. Exatamente. Então, ela falou que aconteça conforme o Senhor acabou de dizer, porque é a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita, agradável e é soberana. Então, se Deus está dizendo que é para eu fazer, quem sou eu para ficar questionando, né? Muito bom. A outra característica tá aqui na segunda parte, que é na canção de Maria, que ela tem autoestima. E aí eu vou ler aqui rapidinho, eu ia beber água, mas deixa para depois. Ela fala assim, a partir do Lucas 1, a partir do versículo 46, ela fala assim: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todas irão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra sua bondade a todos que o temem de geração a geração.
Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe humildes em alta posição. Dá fartura aos que têm fome e manda ricos embora de mãos vazias. Ele cumpre todas as suas promessas, como fez aos antepassados, e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a bondade a Abraão e todos os seus descendentes para sempre. E aí a gente olha que Maria, ela sabe quem ela é diante de Deus. Ela tem autoestima, ela diz, olha, de agora em diante todos irão me chamar de mulher abençoada. Bem-aventurado. Bem-aventurada, exatamente. Né? Essa aqui eu imagino que seja a NVI, é uma Bíblia nova aqui, e eu ainda não olhei qual é a tradução. Mas provavelmente é a NVI. E nós precisamos saber qual é a nossa identidade diante de Cristo. Deus me chamou para ser quem? Mulher serva. Qual é o papel da mulher biblicamente falando? Vamos ler lá Provérbios 31. Não vou ler agora, tá, gente? Calma. Leiam aí. Fica para outra oportunidade. Mas qual é o meu papel? Né? O que é que eu tenho que fazer? E aí, dentre os papéis da mulher, a mulher hoje ela pode trabalhar, ela tem estudo, então ela pode escolher o que ela quer fazer. Então, eu sou professora, sou advogada também. Eu escolhi isso para a minha vida e eu tenho que saber também o meu valor ali onde eu estou inserida. E isso eu tenho que saber diante do Senhor. Eu não posso nem diminuir o meu valor, dizendo, ai, coitadinha e tal. Mas eu também não posso exagerar, me colocando num valor acima do que Deus me disse que eu tenho. E aí eu não preciso também, eu e nós todas, precisamos ter essa questão de o que Deus está dizendo é para mim, eu tenho que ajudar outras mulheres e não posso pensar que eu sou melhor ou pior que alguém. Importante. Quando a Bíblia fala de igreja, né, do corpo, pontua que cada um é uma parte e todos têm sua importância. Então, às vezes a gente, mulheres, né, fazemos a unha da mão e esquecemos da do pé. Tranquilo. Mas aí se eu machucar meu pé, olha o trabalho que dá quando a gente fica com o pé machucado. Eita, como é que eu vou andar? Como é que eu vou pisar? Como é que eu vou correr, caminhar, pular, qualquer coisa. Tudo piora para o corpo todo. Da mesma forma a nossa mão. Ah, eu não ligo muito para a unha, para a minha mão, para nada, acho uma grande besteira. Machuca um dedo, quebra um dedo. Até para pegar qualquer coisa. Então, o corpo, ele é todo importante. E da mesma forma a gente tem que ter essa autoestima, saber eu sou importante e o outro também é importante. Então, eu considero, né, uma coisa muito importante da gente saber, e ontem eu estava fazendo devocional e falava exatamente do encorajamento. Nós precisamos encorajar, saber quem eu sou e dizer, olha, você também é. Você também é escolhida do Pai, você também é amada, você tem valor para Deus. Jesus, ele morreu, não foi só por mim, também foi por você. Então, você é especial para Deus. Jesus morreu na cruz por você também. Então, o sacrifício dele foi suficiente para todos nós. E Amém. Esses foram os aprendizados específicos do dia de hoje, mas a gente tem muitas outras coisas para abordar sobre Maria, também sobre Ana e sobre tantas outras incontáveis mulheres que a Bíblia traz como exemplo e também como lição, porque nós mulheres também somos falhas, né? Então, aprender com quem acertou e tomar lição com quem errou para que a gente não caia no mesmo erro. Muito bem, gente. E aí a gente pensa como é bom, como Deus é maravilhoso. Ele nos dá a sua palavra, não é, para que a gente possa estudar, conhecer, ter intimidade com Ele, se inspirar e ver que realmente para Ele, diante dele, a gente não precisa temer, a gente precisa confiar, a gente precisa, diante dele e com Ele, ser mais mansa, diante dele e com Ele, saber que Ele tem propósito e que esses propósitos dele vão se cumprir na nossa vida, aprender a fazer pedidos, a gente precisa, como Maria também, aprender a ser obediente e aprender a sempre... Né, para quem não tem, construir uma autoestima diante do Senhor e para quem tem, continuar alimentando essa autoestima diante do Senhor. Larissa, eu amei. Aqui. Eu também. Amei a experiência. Gente, nós estamos aqui no estúdio FEG. Vou deixar também aqui nas informações aqui abaixo do vídeo para vocês virem conhecer o estúdio. É bem legal, o atendimento é nota 10. E nós estamos com esse podcast que é para você, mulher plena, aquela mulher que conhece o Senhor e que tem sede, que quer crescer no conhecimento da sua palavra.
palavra. E para aquela mulher que ainda não conhece o Senhor e quer conhecer, nós estamos aqui para juntas podermos adorarmos o Senhor e crescermos no conhecimento da graça salvadora do Senhor, da graça que é derramada diuturnamente sobre as nossas vidas. É graça, né? É de graça. Graça é aquilo que a gente não merece o que o Senhor nos dá. Então, todos nós temos alcançado e vivenciado essa graça geral, e quem aceita o Senhor Jesus tem vivenciado, experimentado essa graça especial, que é a graça salvadora. Mas também é para todos aqueles que querem. Então, fique conosco, divulgue o nosso podcast e vem aí mais um episódio. Fica com a gente. Tchau, tchau.